tarde, pessoal. Então, agora eu vou trabalhar com vocês questões de 3 disciplinas. Eu fiz, na verdade, eu separei 15 questões, 5 de cada disciplina que eu trabalhei com vocês. Ou seja, são 5 questões da parte geral, 5 questões de família, 5 questões de sucessões. Vocês sabem que o foco aqui não é resolver a questão em si, né? Por quê? Porque o direito material a gente já trabalhou em sala de aula. Claro que para resolver eu acabo comentando o direito material também, mas o principal aqui é ensinar para vocês técnicas de como resolver as questões. Ou seja, como que vocês aplicam essas técnicas na hora, nas questões de direito civil, para ficar mais fácil o raciocínio, tá? Primeira coisa que vocês têm que saber, a parte geral, em que pese ela envolva toda a questão da capacidade, dos direitos da personalidade, etc. e tal, ela geralmente não cobra esses institutos de forma isolada. Raramente tem uma questão só sobre capacidade ou só sobre direitos da personalidade, em que pese eu esteja apostando que vai ter uma só sobre direitos da personalidade nessa prova agora. Mas, enfim, sempre tem, em todas as provas, uma questão sobre defeitos dos negócios jurídicos. Sempre. Tanto é verdade que eu trouxe aqui algumas para vocês verem. Quando a gente está resolvendo uma questão sobre defeitos dos negócios jurídicos, eu indico a vocês que façam o seguinte: desenhem na prova a diferença entre ato nulo e ato anulável. Primeiro lugar. Por quê? Porque quando vocês vão ler as alternativas, vocês vão imediatamente serem levados à confusão pelo examinador, que vai confundir vocês com as causas de nulidade e as causas de anulabilidade. Então escrevam lá na hora da prova, ato nulo, né? Escrevam assim, ó, poucas causas. Anulável, aí sim escrevam o erro, o dolo, a coação, etc. Porque aí você sabe que erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo e fraude contra credores são as causas de anulabilidade. Então, os vícios da vontade são causas de anulabilidade. Sempre lembrem, havendo um vício de vontade, o ato é anulável, não nulo. Quais são as causas de nulidade? Só aquelas previstas na lei expressamente. Ou seja, as do 166 e o 167 do Código Civil, que é a simulação, tá? Aí vocês sabem que existe uma diferença entre ato nulo e anulável, porque as alternativas vão dizer o ato é nulo por erro, o ato é nulo por dolo. E aí vocês sabem, nulo são causas específicas previstas na lei. Anulável é que tem os problemas relacionados à manifestação da vontade. Bom, aqui nessa questão, e eu trouxe ela em primeiro lugar, nós temos a questão da eficácia. Vocês lembram que isso aqui é plano da validade, né? Que além do plano da validade, nós temos o plano da eficácia. O plano da eficácia é aquele que envolve o quê? Termo, condição e encargo. Encargos nada mais são do que contraprestações. Eu imponho ao outro sujeito algum comportamento, então alguma prestação que não é a prestação da obrigação principal, são obrigações, então, secundárias, mas o encargo não obsta à aquisição do direito. Portanto, imaginem que eu faço uma doação com encargos. Eu te dou um apartamento se tu te comprometer ao pagamento, por exemplo, do IPTU que está atrasado. Coloquei um encargo. O sujeito adquire o direito. Se ele vai cumprir o encargo ou não, é um problema de cumprimento de obrigações. Aí depois eu só tenho que analisar se há o adimplemento ou não. A condição não. A condição pode obstar à aquisição do direito. Por quê? Porque nós temos duas espécies de condição. A suspensiva e a resolutiva. A condição suspensiva
obsta a aquisição do direito até que aconteça o fato superveniente. Porque o que é uma condição suspensiva? Eu condiciono a aquisição do direito a um acontecimento futuro e incerto. O que é a condição resolutiva? A obrigação se extingue pela ocorrência de um fato futuro e incerto. Então, olhem só. Na condição suspensiva, eu adquiro o direito só no futuro, se ocorrer o fato futuro incerto. Agora, na condição resolutiva, eu adquiro o direito desde logo, que se extinguirá no futuro quando e se ocorrer a condição resolutiva. Te deixo este automóvel incomodato enquanto teu filho estiver em tratamento médico. Por exemplo, no momento em que ele é liberado do tratamento médico, termina o comodato, extingue-se o direito, tá? Agora, o que é termo? Prazo, né? O prazo, aliás, pode ser uma condição suspensiva. Vamos ler a questão. Eduardo comprometeu-se a transferir para Daniela um imóvel que possui no litoral. Mas uma cláusula especial no contrato previa que a transferência somente ocorreria caso a cidade em que o imóvel se localiza viesse a sediar, nos próximos 10 anos, um campeonato mundial de surf. O que é isso? Um evento futuro e incerto. Isso é uma condição resolutiva ou suspensiva? Suspensiva, porque ele está condicionando o direito a um evento futuro e incerto. Depois de realizado o negócio, todavia, o advento de nova legislação ambiental impôs regras impeditivas para a realização do campeonato naquele lugar. O evento vai acontecer? Não. Sobre a incidência de tais regras, assinale a afirmativa correta. O evento não vai se realizar por culpa do Eduardo? Por fato alheio à sua vontade. Nós sabemos que as obrigações, quando são inadimplidas sem culpa, geram perdas e danos? Não, elas se resolvem. Então tá. Daniela tem direito adquirido à aquisição do imóvel. E isso, gente, vocês têm que ir pensando durante a questão. Anotem os desfechos da questão, anotem as palavras-chave. Ó, comprometeu-se a transferir. Ou seja, prometeu doar. Então anotem, promessa de compra e venda. Aí depois vocês vão ver lá. Somente ocorreria caso a cidade viesse a sediar. Anotem, condição suspensiva. Vão anotando as palavras-chave. Por quê? Porque o examinador, quando mostrar as alternativas, vai confundir vocês. E se vocês não tiverem anotado, vocês já vão pensar, será que me enganei? Então, anotem para não ser levados ao erro, serem induzidos em erro. Daniela tem direito adquirido à aquisição do imóvel. Aí você tem que pensar o seguinte, para aí, mas a condição suspensiva impede o quê? A aquisição? A condição suspensiva impede o quê? A aquisição do direito. Eu só adquiro o direito quando? Hoje eu prometi, com condição suspensiva. Quando é que eu adquiro o direito? Quando acontecer. Ou seja, se pendente a condição suspensiva, eu não tenho direito, eu tenho expectativa de. Então, na primeira alternativa já tem um problema. Diz aqui, Daniela tem direito adquirido. Ela tem direito adquirido? Ela tem o quê? Expectativa. Sempre que eu falar em condição suspensiva, o meu direito está suspenso. Ou seja, eu ainda não adquiri. É no futuro. Então, não tem direito adquirido aqui. Fora que diz que a cláusula especial configura um termo. Mas aí vocês anotaram lá em cima. Condição suspensiva. Então, mesmo que vocês não saibam do direito adquirido, se é expectativa ou direito adquirido, vocês vão saber que isso não é um termo, correto?
Então, vocês anotaram condição suspensiva? Vocês vão ler termo aqui, vocês vão fazer o quê? Tá errado. E aí, o examinador não vai confundir vocês. B. Prevista uma condição na cláusula especial? Até aí tudo bem, é uma condição, né? Daniela tem direito adquirido à aquisição do imóvel? Não. O que ela tem? Expectativa. Muito bem. Mas é uma condição. A mera expectativa de direito à aquisição do imóvel por parte da Daniela. Pois a cláusula especial tem natureza jurídica de termo. Tá certo isso aqui? Estaria, não fosse o quê? O termo. Daniela tem somente expectativa de direito à aquisição do imóvel, uma vez que há uma condição na cláusula especial. Aí a resposta correta. D. Viram que se a gente não inventa dados que não existam na questão, gente, muito importante isso, não inventem dados que não existam na questão. Porque se a gente começa a pensar muito no enunciado, a inventar história, mas e se ele quis dizer, o examinador não quer dizer nada. É o que está ali e ponto final. Então, se vocês destacam as palavras-chave do enunciado, não tem como serem induzidos em erro. Claro que quem não faz a menor noção da matéria, obviamente que pode anotar 10 palavras-chave que não vai adiantar de nada. Mas se vocês têm um pouco de noção sobre a matéria, um pouco de conhecimento, vocês já eliminam as respostas equivocadas. Sempre tem 2 absurdas e 2 prováveis. Aqui tinha 2 prováveis. Vejam que a C e a D, elas, para quem não sabe a diferença de termo e condição, podia marcar C tranquilamente, porque ela também fala da mera expectativa de direito. Só que termo, gente, termo é prazo. Termo final, termo inicial é prazo. Prazo final, prazo inicial. Termo é prazo. Então não tem nada a ver. O termo pode ser um tipo de condição. Eu posso condicionar o meu negócio a um termo futuro. Mas termo é prazo. É que confunde por causa dos 10 anos também. Porque aí ele te faz pensar em prescrição. Mas aí tu pensa, olha ali. Sobre a incidência de tais regras. Qual é a regra aqui? É a prescrição? Não. Essencialmente ele está falando do quê? Do evento futuro e incerto que não aconteceu. Então não se deixem enganar por esses detalhes. Às vezes os caras vão lá e falam, fulano que tinha 15 anos. Aí a idade não tem nada a ver com a história. Só para... não, mas tem incapacidade aqui. Sim, mas não vai mudar nada, tá? Bom... Essa questão 2 é sobre domicílio. Faz um tempinho já que não cai questão sobre domicílio, tá? Por isso eu trouxe também, ressuscitei essa questão que é 2016, pra gente dar uma analisadinha. As questões sobre domicílio, gente, elas são super técnicas, porque domicílio não tem muito o que divagar, tá? Quais são as regras que vocês têm que saber sempre sobre domicílio? Em primeiro lugar, todo mundo pode ter mais de um domicílio. Ou seja, nós admitimos a pluralidade domiciliar no Brasil. No Brasil, existem outros ordenamentos jurídicos que não admitem. O que é domicílio? Ou qual é o meu domicílio? São os lugares em que eu fixo residência com ânimos definitivo. Portanto, todo domicílio tem 2 elementos, um objetivo e um subjetivo. O objetivo é fixar a residência e o subjetivo, ânimos definitivo. Ânimos de ali permanecer, tá? Isso é domicílio. Eu posso ter, inclusive, domicílio profissional, que é onde eu desempenho as minhas atividades profissionais, tá? Além disso, pessoas jurídicas também têm domicílio. E elas podem ter mais de um domicílio. Pessoas jurídicas geralmente têm domicílio na sede, mas será considerado o domicílio das pessoas jurídicas que tiverem mais de uma filial, todas elas, todos os endereços, para os negócios jurídicos ali praticados. Então, para compras que aconteçam, por exemplo, em lojas em Porto Alegre, será considerado o domicílio da loja que tiver filial em Porto Alegre. Então, quantos forem os estabelecimentos comerciais, todos eles podem ser considerados domicílio.
Outra coisa importante sobre o domicílio que tem que saber. As pessoas podem alterar o seu domicílio, tá? Como que eu altero o meu domicílio? Mudando de lugar, mudando a residência. Portanto, o primeiro é o elemento subjetivo. Tenho que publicizar? Não necessariamente. Mas se eu publicizar, o que eu levo em conta é a comunicação que eu faço às autoridades municipais ou estaduais. Por isso que quando a gente promove ações e não sabe onde a pessoa está, isso a gente fazia toda hora, né, Carol? A gente manda ofícios para os órgãos de praxe. Primeira coisa que se faz é consultar as empresas públicas que prestam serviços nas cidades. Por quê? Porque são os primeiros lugares que as pessoas informam o seu domicílio. Tá? Vamos lá, então. Ah, outra coisa. Existem pessoas, tanto físicas quanto jurídicas, que têm domicílio necessário. Quem são elas? As que dependem de alguém. Olhem a lógica. Se eu tenho essa lógica, eu não preciso decorar. Sempre que alguém dependa de outro ser humano, ele vai ter o domicílio necessário fixado junto desse outro ser humano. Pela lógica, quem vocês acham que tem domicílio necessário? Incapazes. Seja em razão da idade, seja pela curatela. Quem mais? Presos. Quem mais? Servidor público. Quem mais? Militares, onde esteja sediado o seu comando, tá? Em ação judicial na qual Paulo é réu, levantou-se controvérsia acerca de seu domicílio, relevante para a determinação do juízo competente. Paulo alega que seu domicílio é a capital do estado do Rio de Janeiro. Mas o autor sustenta que não há provas de manifestação de vontade de Paulo no sentido de fixar seu domicílio naquela cidade. Olhem só, precisa manifestar a vontade? Não. Do que precisa? O foro íntimo, o ânimos. Sobre o papel da vontade nesse caso, assinale a afirmativa. Aí vocês têm que destacar os principais elementos, ó. O Paulo se levanta controvérsia porque o Paulo aparentemente mudou de domicílio. O que o autor da ação está dizendo? Que não tem provas que o Paulo manifestou a vontade. O que tem que sublinhar ali? Manifestação. É necessário manifestar? Não. Aí vamos para as alternativas. Por se tratar de um fato jurídico em sentido estrito, vamos lembrar o que é um fato jurídico em sentido estrito? Fato jurídico em sentido estrito é o fato da natureza. Fato jurídico, stricto sensu. Lembrem lá do plano da existência. Que Pontes disse que a origem dos fatos jurídicos são basicamente 4, lembram? Primeiro são os fatos da natureza, que ele chama de fato jurídico, stricto sensu, né? Por isso, em sentido estrito, mudar de domicílio é um fato jurídico da natureza? Não, né, gente? Nada a ver. Porque se tem vontade do ser humano como fator determinante para o resultado jurídico, não é da natureza, né? Só pode ser um ato humano. Agora, pode ser um ato jurídico ou pode ser um ato fato. Cuidado, porque nós temos duas espécies de atos humanos. O ato jurídico, que aí tem o ato jurídico stricto sensu e o fato jurídico e o negócio jurídico, né? Então tem o stricto sensu e o negócio jurídico. E temos o ato fato, né? E por último, o fato ilícito. Tá, vamos lá. Sabemos que não é um fato em sentido estrito, né? Porque não é um fato da natureza. Lembrem-se que a vontade... Ó aqui, ó, gente. Falou em vontade. Olha só. Vontade. Se falou em vontade do ser humano, não pode ser natureza. Por quê? Porque a natureza não tem vontade, né? Quando tem vontade é ato. Sem vontade é fato. Então, exclui a primeira já. B. Por se tratar de um ato-fato jurídico, ó, temos vontade envolvida.
Então vamos reservar essa alternativa. Por quê? Tem ato, tem vontade. A gente só precisa lembrar o que é um ato-fato. O ato-fato é quando o ser humano pratica um ato, mas a sua consciência não é direcionada para a produção daquele resultado jurídico específico. Ou seja, são aqueles atos que a gente chama de acidentais. Eu jogo na Mega Sena, com a intenção de jogar. Eu espero ganhar. Mas a minha vontade influencia no resultado? Não. Mas eu pratiquei um ato, concordam? Se eu ganho, é o que a gente chama de fato eventual. É o ato-fato jurídico. Eu manifestei a minha vontade para um resultado, mas eu obtive um resultado jurídico diverso, para o qual, apesar de ter manifestado a vontade, eu não tive a consciência direcionada. Isso é um ato-fato jurídico. Imaginem que eu escrevo uma poesia, e a poesia cai na rede e faz sucesso. Operou-se o quê? Direitos autorais. Eu escrevi a poesia com a intenção de ter direitos autorais? Não, isso são atos-fatos, tá? Então, por se tratar de um ato-fato, será que mudar domicílio é um ato-fato? Na fixação do domicílio, a vontade de Paulo na fixação do domicílio é irrelevante. A vontade na fixação de domicílio é irrelevante? Irrelevante não. Prof, como que eu vou saber se é relevante ou não? Tu não precisa saber. Tu só lê a palavra irrelevante, nunca, sempre, obviamente, sob hipótese alguma. Afirmações categóricas na prova da OAB são pegadinha. Tudo que for irrelevante, dá para desconfiar. Nada no direito é irrelevante, tá? Então, tem um problema, até porque, ó, é irrelevante, uma vez que, embora se leve em consideração a conduta humana para determinação dos efeitos jurídicos, ato-fato não determina efeito jurídico. Os efeitos jurídicos acontecem independentemente da vontade. Aí já está todo errado. Então essa alternativa é absurda. Primeiro porque ela fala que a vontade é irrelevante, mas depois a vontade depende da conduta. Ou seja, ela é contraditória. C. Por se tratar de um ato jurídico em sentido estrito, ó, atos jurídicos são divididos em atos jurídicos stricto sensu, ou sentido estrito, e negócios jurídicos. Qual é a diferença entre um e outro? O negócio é aquele em que eu tenho ampla liberdade negocial. Portanto, além de manifestar a minha vontade para a produção de um resultado jurídico, para um fim jurídico, eu tenho liberdade de alteração das categorias de eficácia. Eu posso modificar termo, condição e encargo. Diferente do ato jurídico em sentido estrito ou stricto sensu, em que a minha liberdade é restrita a praticar o ato ou não. Mas quando eu opto por praticar o ato jurídico, as consequências jurídicas estão pré-determinadas na norma. Por exemplo, assumir a paternidade de um filho. Se um pai vai até o registro civil e voluntariamente reconhece uma paternidade, ele pode impor condições, encargos ou prazos para isso? Quem é que determina quais são os deveres, condições e encargos da paternidade? A lei. Isso é um ato jurídico em sentido estrito. Eu tenho liberdade para praticar o ato ou não. Praticando o ato, os efeitos são todos pré-determinados em norma. O domicílio parece isso, né? Porque a minha vontade pode ser manifestada para fixar residência, para mudar. Mas os efeitos de fixação de domicílio são escolhidos por mim? Então, parece ser um ato jurídico em sentido estrito, né? Vamos continuar lendo. Por se tratar de um ato jurídico em sentido estrito, embora os seus efeitos sejam pré-determinados pela lei, até aí está correto. Fato em sentido estrito tem efeitos pré-determinados na lei. A vontade de Paulo na fixação do domicílio é relevante, no sentido de verificar a existência de um ânimo de permanecer nesse local.
Parece que tá bem legal essa aí, né? Vamos separar. Sempre tem duas possíveis. Duas vocês eliminam de cara. Duas são as possíveis. Dessas duas, a certa é a mais correta. Vamos ler a D. Por se tratar de um negócio jurídico. Será que é um negócio jurídico? Porque o negócio eu posso modificar, inclusive, os efeitos, né? Negócios são contratos, negócios são aquisição de propriedade, isso são negócios, casamento, isso são negócios, né? Mas vamos ver. Por se tratar de um negócio, a vontade de Paulo na fixação de domicílio é relevante, já que é a manifestação de vontade que determina quais efeitos jurídicos o negócio irá produzir. É a manifestação da vontade? Vocês lembram que eu mandei vocês sublinharem a manifestação lá em cima? Por quê? Porque vocês ficariam entre a C e a D. E onde é que está o erro? Não só no negócio jurídico. Porque aí quem não sabe o que é um negócio e diferenciar ato de negócio, vai por exclusão. O que exclui a alternativa? A necessidade de manifestação. Portanto, a alternativa correta, a D. C, perdão. Prof, a senhora disse com vontade é ato e sem vontade é fato? Não, não, não. A vontade... ato diz aqui fato e ato? É. Fato decorre da natureza. Então, independe da vontade humana. Ato depende da vontade humana. É condição à vontade humana. Bom, próxima questão. Durante uma viagem aérea, Eliseu foi acometido de um mal súbito, que demandava atendimento imediato. O piloto dirigiu o avião para o aeroporto mais próximo, mas a aterrissagem não ocorreria a tempo de salvar Eliseu. O que aconteceu aqui com Eliseu, então? Ele tem uma necessidade premente de salvar-se. Um passageiro ofereceu seus conhecimentos médicos para atender Eliseu, mas demandou pagamento bastante superior ao valor de mercado, sob a alegação de que se encontrava de férias, né? Se advogado pudesse fazer isso, né? Os termos do passageiro foram prontamente aceitos por Eliseu. Eliseu tinha alternativa? Não. Recuperado do mal que o atingiu, para evitar a cobrança dos valores avançados, Eliseu pode pretender, a anulação do acordo firmado com o outro passageiro. Olhem só, a OAB está dizendo para vocês que ele pode. E aí vocês têm que lembrar, quando é que eu posso, e olhem a dica, quando é que eu posso anular? Eles estão avisando aqui, é anulação e não nulidade absoluta. E aí, olha lá o nosso desenho que eu mandei vocês desenharem na prova. Anulação, erro, dolo, coação, etc. Bom, aí a gente tem que lembrar das figuras de anulação. Quais são elas? Erro é quando eu me equivoco. Dolo é quando alguém me induz em erro. Coação é ameaça, né? A lesão é quando alguém, se aproveitando da minha necessidade, cuidado, necessidade financeira ou inexperiência, me exige uma contraprestação excessivamente onerosa. Há um aproveitamento. O estado de perigo é muito parecido com a lesão. Só que a diferença do estado de perigo é que alguém também está se aproveitando de mim, mas da minha vulnerabilidade não econômica, com a minha vulnerabilidade de saúde. Então, quando eu estou em perigo de vida, e esse é o diferencial, é o perigo de vida, é estado de perigo. Então, qual é a causa de anulação? Estado de perigo. A OAB sempre cobra uma questãozinha sobre vícios ou defeitos do negócio jurídico. Geralmente a questão é mal feita. A questão que eles cobraram sobre erro é horrorosa, de tão mal feita.
E a questão de 2 provas para trás, porque a última foi lesão, a última foi simulação, foi bem cobrada, que causa de nulidade absoluta. A penúltima eles colocaram como lesão, mas cabia estado de perigo também. Então já foi erro, já foi lesão, já foi estado de perigo, já foi simulação. Falta fraude contra credores e dolo. Coação já teve também. Mas lá na revisão pré-prova eu vou apresentar para vocês isso, tá? Agora o problema é de transtorno psiquiátrico grave. André possui um transtorno psiquiátrico grave que demanda uso contínuo de medicamentos, graças aos quais ele leva uma vida normal. Há de plano necessidade de interdição aqui? Até porque ele poderia ser interditado por doença? Não. Não. Ele dependeria do quê? No máximo, curatela. Muito bem. No entanto, em razão do consumo de remédios que se revelaram ineficazes, por causa de um defeito de fabricação daquele lote, André foi acometido de um surto, que ao privá-lo de discernimento, o levou a comprar diversos produtos caros de que não precisava. O problema aqui foi a incapacidade? Não, né? O problema foi pontual. Então, olhem o que a OAB quis fazer com vocês. Confundi-los. Confundi-los por quê? Porque aqui eles estavam querendo dizer que ele era incapaz, para saber se vocês podiam indicar se o ato era nulo ou anulável em razão da incapacidade. Mas o problema daqui é a ausência de discernimento. Para desfazer os efeitos desses negócios, André deve pleitear. Aí vamos lembrar a primeira coisa. A falta ou ausência de discernimento, ainda que transitório ou permanente, é causa de incapacidade relativa. O problema não é a doença mental dele. O problema é que ele ficou impossibilitado de manifestar a vontade de forma consciente, ainda que transitoriamente, né? Esse foi o problema dele. Para desfazer os efeitos, vamos lá. Em primeiro lugar, é questão de nulidade absoluta ou é questão de anulabilidade? Isso que ele cometeu, esses atos que ele cometeu, se assemelham ou não ao do pródigo? Ele comprou diversos produtos caros de que não precisava. Ele não tinha nem noção. Então, é muito semelhante ao pródigo. Vocês lembram que eu falei para vocês que os tribunais superiores vêm assemelhando os compradores compulsivos aos pródigos? Sim. Então, tá. Prodigalidade é causa de incapacidade relativa ou absoluta? Relativa. Não existe mais causa de incapacidade absoluta além da idade. Os relativamente incapazes praticam atos nulos ou anuláveis? Anuláveis. Então, a gente já pode excluir as 2 primeiras, concordam? Sim. Vamos ver as 2 últimas. A anulação do negócio por causa transitória e impeditiva de expressão da vontade. E olhem a D, a anulação do negócio por incapacidade relativa decorrente de enfermidade ou deficiência mental, que não pode mais, né, gente? Não é mais causa. Isso aqui era para saber quem é que estava atualizado com a Lei 13.146. Não interessa a doença mental dele. O que interessa aqui é que momentaneamente ele ficou impedido de expressar inequivocamente a sua vontade. Letra C. O que eu responderia nessa questão? O que eu indicaria vocês fazerem em questões assim? Destaquem o que é absurdo do enunciado. Portanto, tudo que disser doença, sublinhem e digam não importa. Escrevam não importa. Destaquem só o que é relevante, tá? A última da parte geral e passamos para a família. Bernardo
nascido e criado no interior da Bahia, decide mudar-se para o Rio de Janeiro. Ao chegar ao Rio, procurou um local para morar, um lugar para morar. José, percebendo o desconhecimento de Bernardo sobre o valor dos aluguéis daquela região, lhe oferece um quarto por R$500. O que é a primeira coisa que vocês já têm que sublinhar aqui? Que Bernardo, desconhecimento. Porque o que eu falei para vocês sobre a lesão? Que é a necessidade ou a ignorância. Bom, pagando com dificuldade o aluguel do quarto, pobre Bernardo, ao conversar com vizinhos, Bernardo descobre que ninguém paga mais do que R$200 por um quarto naquela região. Há ou não uma prestação excessivamente onerosa? Sim. Então nós já temos dois elementos aqui. O subjetivo, que é a ignorância, e o objetivo, que é a prestação excessivamente onerosa. Isso é lesão. Sentindo-se injustiçado, procura um advogado. Lesão é causa de nulidade absoluta ou nulidade relativa? Muito bem. Anulabilidade, erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo e fraude contra credores. Inciso 2 do artigo 171. O negócio jurídico poderá ser anulado. Ó, poderá. Anulado está correto. Por lesão. Vamos ver o resto. Se José não concordar com a redução do proveito ou com a oferta de suplemento suficiente. A lesão tem disso. O que eu quero que vocês lembrem sobre as anulabilidades? Que, como são anulabilidades, o juiz pode convalidar o negócio, tornar o negócio válido, se ele entender que não há prejuízo, ou as partes podem confirmar o negócio. Mais do que isso, se as partes se dispuserem a reduzir o próprio proveito, o juiz não anula o negócio e só reequilibra a relação. Porque o objetivo nos negócios jurídicos é manter a vontade das partes. Porque olhem só, Bernardo precisa do quarto, concordam? É vantagem para ele anular o negócio? Não. É vantagem para ele reajustar o negócio, né? Então tá, vamos guardar essa. B, o negócio jurídico será nulo. Nada a ver. No nulo a gente já mata, porque a gente sabe que é anulável. Pior ainda porque diz que o objeto é ilícito. Objeto é ilícito, gente? Claro que não, objeto lícito, aluguel. C, o negócio jurídico poderá ser anulado. Ó, por coação. Não, né, gente? Coação é medo, é ameaça. E tem mais um erro aqui. Diz que em razão da indução de Bernardo a erro. Induzir em erro é o quê? Quando eu induzo alguém em erro, eu estou dolo, agindo com dolo. Indução em erro é dolo. Então tá errado a C também. E a D? O negócio jurídico poderá ser anulado por erro. Erro é o equívoco, gente. É quando eu me engano, eu me equivoco. Ninguém me induz, ninguém planta uma realidade paralela. Não, porque aqui ficou claro que o José, é José? Que alugou o quarto? Você me esqueça os nomes? José. É o José. Que o José se aproveitou, olha ali, ó. Se aproveitou, percebendo o desconhecimento de Bernardo. Se ele percebeu o desconhecimento, ele está se aproveitando, né? Então não é erro. Portanto, só nos sobrou mesmo aquela nossa primeira alternativa. Pode ser anulado? Pode, por lesão. Mas, se José concordar com a redução do proveito ou com a oferta de suplemento suficiente, não precisa anular. Convalida o negócio. Que é o ideal, diga-se de passagem, tá? Agora, família. Essa questão caiu na última prova. Eu fiz.
sofre de grave doença. Possui um filho, Davi, com 11 anos de idade. Ante o falecimento precoce de seu pai, Davi apenas possui Ana como sua representante legal. Porque o que a gente tem que lembrar? Quem representa os filhos por direito? Os pais. Pai e mãe, que exercem o poder familiar conjuntamente. Ou exclusivamente na falta do outro. Neste caso, a falta, ele morreu, tá? De forma a prevenir o amparo de Davi em razão de seu eventual falecimento, Ana pretende que, na sua ausência, seu irmão, João, seja o tutor da criança. Quando uma criança perde ambos os pais, ela é colocada em família substituta. Quais são as modalidades de família substituta? Isso vocês devem ter estudado com o Pietro em ECA. Vamos lá. Guarda, tutela ou adoção, né? Então vejam bem, qual é o mais excepcional? Adoção. Qual é o menos invasivo? Muito bem. Então, faltando a figura de pai e de mãe, nomeia-se para a criança um tutor. Só que o tutor, em que pese seja nomeado por meio de ação específica pelo juiz, ele é indicado em vida pelos pais. É direito dos pais nomear tutor em testamento ou qualquer outro documento autêntico. Em conjunto, na falta um do outro, exclusivamente. Agora vamos ver as alternativas. Para tanto, Ana em vida poderá nomear João por meio de... Já está afirmando que pode. A questão é, como? Vamos lá. Escritura pública de constituição de tutela. É juiz que nomeia tutor. Gente, primeira coisa que você tem que lembrar. Nada relacionado a criança e adolescente é feito na esfera extrajudicial. Vocês lembram que sempre depende do MP? Então, como que eu vou nomear um tutor por meio de escritura pública? Por meio de escritura pública, o único ato que eu posso praticar para adolescente é o quê? Emancipação. Então, tá fora. B. Testamento ou qualquer outro documento autêntico. Tá aqui a resposta. Mas vamos ver quais foram as que confundiram a galera? Mas no caso, se ela já tivesse... Mas é que ela, em vida, ó, para se prevenir. Mas tirando a parte da vida, aí seria a tutela, né? Ajustamento da... É que o meio processual cabível é o ajuizamento da ação de tutela. E foi o que vocês se confundiram na prova, tá? Olha só. O meio de nomeação é testamento ou qualquer outro documento autêntico. A forma que processualmente eu utilizo para constituir a tutela, para que o juiz nomeie formalmente e para que o cara preste compromisso, é a ação de tutela. Então, a ação valida o testamento ou outro documento? Muito bem. É o procedimento. A ação é procedimento. A ação não é direito, a ação é procedimento. O que vocês têm que lembrar é a diferença entre direito material e direito processual. Esta é uma questão de direito material. Eles não vão perguntar processo para vocês em direito material. Processo cai lá no processo. Essa foi a pegadinha. Mas daí ele deixa claro, né? Nomear, né? Porque a lei fala em nomear, os pais nomeiam. Nomear é dar nome. Nomear é dar nome, gente. É que o juiz também usa a mesma expressão na ação. Mas o juiz, na verdade, o que ele faz é instituir a tutela. Exato, por que a própria mãe teria que entrar com a ação? Né? E por último, só para excluir, a diretiva antecipada de vontade. Vocês sabem o que é uma diretiva antecipada de vontade? Diretivas antecipadas de vontade são aqueles chamados testamentos vitais. Que servem para quê?
Muito bem, para decisões médicas que o sujeito autorize ou não sejam feitos no seu corpo, caso lhe falte consciência. Proibição de transfusão de sangue, proibição de reanimação, proibição, enfim, de outros procedimentos médicos, como ressuscitação, como ficar vinculado a aparelhos. Isso vocês fazem por meio das diretrizes antecipadas de vontade, chamado ou conhecido também como testamento vital, tá? Doar o corpo para pesquisa, doar os órgãos, tudo isso pode ser feito por meio de diretrizes antecipadas de vontade. Na parte do testamento, onde diz lá no artigo, diz também que a nomeação, lá no Instituto da Tutela, gente, vamos aproveitar que a gente falou nisso, por que eu evito, só para justificar uma coisa para vocês, tá, gente? Eu tô ignorando por gosto o código neste momento, porque vocês não têm o código na primeira fase. Então, eu estou ensinando a lógica para vocês não usarem a bengala. Mas só para vocês verem, tá? A questão da tutela, ó. Lá na tutela, a partir do 1728, tá? A tutela, tá? 1729, parágrafo único, é que está a resposta. Diz lá, o direito de nomear tutor compete aos pais em conjunto. Parágrafo único. A nomeação deve constar de testamento ou de qualquer outro documento autêntico. Diz exatamente isso, tá? Portanto, tá aí a resposta. Dá vontade de se matar quando a gente vê isso, né, depois. Dá uma ansiedade agora na gente, né? Que é bonito. Eu sei, mas assim, gente, tem que manter a calma. Tem que manter a calma, tentem não ficar ansiosos, respirem. Porque dá vontade de eu ir lá correndo e já fazer agora essa prova de uma vez, né? Calma. Temos... Tem dois pensamentos. Uma hora eu quero fazer logo, outra hora eu já... Outra hora tu quer esperar? Espera mais um ano. A melhor foi. Quero fazer, mas eu não quero nem saber. Quero fazer com código. Aí podia sair na hora, né? Ah, tu sai com um cartãozinho, pá, aprovado, pá, volta. Só que nem, Né? Volta uma casa. Volta, né? Acho que nem ponto eletrônico. Podia, né? Ó, Augusto e Raquel casam-se bem jovens. Ambos com 22 anos. Interessa pra alguma coisa isso? Não. Irrelevante. Um ano depois nascem os filhos do casal. 2 meninos gêmeos. A despeito da ajuda dos avós das crianças, o casamento não resiste à dura rotina de criação dos 2 recém-nascidos. Parece eu escrevendo questão, isso aqui é um drama. Augusto e Raquel separam-se ainda com os filhos em tenra idade, pequenininhos, indo as crianças residir com a mãe. Raquel, em pouco tempo, contrai novas núpcias. Raquel casa de novo. Muda alguma coisa? Também não. Augusto, em busca de um melhor emprego, muda-se para uma cidade próxima. Muda alguma coisa? A respeito da guarda dos filhos, com base na hipótese apresentada, influencia alguma coisa a hipótese apresentada? Absolutamente não. Assinale a afirmativa correta. Sem olhar as alternativas. Qual é a guarda que eu tenho que fixar aqui? Compartilhada. Quando eu fixo guarda compartilhada, eu fixo além disso o quê? Base de? Onde a criança vai morar? Residência ou moradia. Além disso, obviamente, a questão dos alimentos e a convivência. Agora vamos olhar as alternativas. A convivência familiar, ela é equilibrada ou equitativa? E aí? Equilibrada. Muito bem. Nunca, jamais equitativa. Lembrem, criança não é matemática, tá? A guarda dos filhos de tenra idade será atribuída preferencialmente de forma unilateral à mãe. Diz isso no artigo 1583 e 1584 do Código Civil? Não, né? Lá diz o quê? E é o que você tem que lembrar pro resto da vida até mudar a lei. Estando ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, o juiz fixará preferencialmente a guarda compartilhada. Não interessa a idade da criança. B.
Na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos será dividido de forma matemática. Eles ainda ajudaram, né? Nem escreveram equitativo, escreveram matemático. Tá na cara que tá errado isso aqui, né? Tá, tem duas ainda. O pai ou a mãe que contrair novas núpcias perderá o direito de ter consigo os filhos. Mais absurda, né? Vocês sabem qual foi a mais respondida? A guarda dos filhos de tenra idade, pelo tenra idade. Por isso eles botaram que tinha um aninho para confundir as pessoas. Exato. Exato. Leva a mamadeira. Olha o outro. E é? A mãe fala Pois assim, é, não vai morrer. congela o potinho. Exatamente, congela o leite, né? Ou seja, isso não impede convivência, gente, pelo amor de Deus. Só não sobrou uma, né? Na guarda compartilhada, a cidade considerada a base de moradia dos filhos será que melhor atender aos interesses do filho. Ai, essa tava assim, ó, dada. É pra não zerar a prova, né? Podia cair, tipo isso. Podia, concordo. Então, resposta correta, a D. Essa seria a questão print número 40 para passar na prova. Essa aí para coroar a aprovação. Faz tempo, já fazem 4 exames que eles não cobram guarda. Quem sabe vem aí. Também, sem problema, né? Sem problema, pode cair também na segunda fase, bem tranquilo. João e Maria casaram-se no regime de comunhão parcial de bens em 2004. Interessa ressaltar o regime? Sem dúvida nenhuma. Contudo, em 2008, João conheceu Vânia e eles passaram a ter um relacionamento amoroso. Chifrou. Separando-se de fato de Maria, ele se separou de fato. No momento em que separa de fato, tem ou não que sublinhar? Sim. A separação de fato gera ou não efeitos jurídicos? O que ela faz? Interrompe o quê? A comunhão dos bens. Muito bem. Então, separando-se de fato de Maria, João saiu da casa em que morava com Maria e foi viver com Vânia, apesar de continuar casado com Maria. Vocês lembram das causas impeditivas de casamento? E aí vocês lembram que as causas de impedimento de casamento impedem a união estável também? Com exceção dos casados separados de fato. Portanto, o que ele passa a ter com Vânia? Uma união? Muito bem. Em 2016, João, muito feliz em seu novo relacionamento, resolve dar de presente um carro 0 km da marca X para Vânia. Aí eu dava um tapa. Tinha uma propaganda da Laca que eu adorava, né? Eu adorava aquela propaganda que uma guria mais velha estava contando de um beijo. Estavam num acampamento e ela estava contando do primeiro beijo dela. E todas comendo Laca, né? Que é o chocolate branco, aquele da Nestlé. Aí todas, ai, e foi bom, foi lindo, né? Todas as guriazinhas mais novas encantadas. Aí dizia, ai, eu desmaiava, dizia uma menina. E a outra dizia, eu dava um tapa, né? É mais ou menos o que acontece aqui, tá? Então, a Vânia ganhou um carro 0 km. Considerando a narrativa apresentada sobre o contrato de doação celebrado entre João, doador, e Vânia, donatária, assinale a afirmativa correta. Tem algum problema esse contrato de doação? Não, né? Porque ele já estava separado de fato, correto? Então tá, vamos ver as alternativas. É nulo. É nulo. É nulo? Já paga, né? Poderá ser anulado, desde que Maria pleiteie a anulação até 2 anos depois da assinatura do contrato. Para quem acha que a separação de fato não produz efeitos, poderia ser anulável. Por causa do regime de bens, porque precisaria do quê? Consentimento da cônjuge ou dos descendentes. Só que a separação de fato interrompeu o regime de bens. Portanto, alguém podia cair nessa pegadinha. E o prazo prescricional é de 2 anos.
Bom, vocês sabem que está errado. É plenamente válido. Porém, João deverá pagar perdas e danos a Maria. Ah, nada a ver, né, gente? Perdas e danos. E D. É plenamente válido, pois João e Maria já estavam separados de fato no momento da doação. Perdas e danos pelo chifre, né? Não pelo carro, né? Até porque se fosse um Audi, mas é o X, né? Aí não tem problema. Então, a alternativa correta é a D. Vocês viram que quando a gente anota ou destaca as coisas na questão, sempre saltam aos olhos pelo menos duas alternativas? Na hora, são todas possíveis. Não, até resposta certa. O problema é escolher a última. Essa eu acho bem legal. Dada também. Arlindo e Berta firmam um pacto antenupcial, preenchendo todos os requisitos legais. Todos os requisitos legais. Olha só, gente. Todos os requisitos legais preenchidos. O examinador está me dizendo isto é válido. Aí eu já vou para as alternativas e duas eu já excluo. A C e a D. Porque se preenche os requisitos legais, ele é válido. Então as alternativas que diz que é inválido, risca fora. Já eliminaram duas na primeira frase. No qual estabelecem o regime da separação absoluta de bens, que é o regime da separação convencional. No entanto, por motivo de saúde de um dos nubentes, a celebração do casamento civil não ocorreu na data estabelecida. Interessa não ter ocorrido o casamento? Porque o pacto antenupcial só produz eficácia após o casamento. Então tá. Diante disso, Arlindo e Berta decidem não se casar e passam a conviver maritalmente. O que é isto? Qual é o regime da união estável se eu não faço contrato? Comunhão parcial. Após 5 anos de união estável, Arlindo pretende dissolver a relação familiar e aplicar o pacto antenupcial. Típico, né? Com o objetivo de quê? De não dividir os bens adquiridos na constância da união. Vai conseguir? Não. Por quê? Porque não tem validade, não tem eficácia. Ah, muito bem. Validade tem. O problema é a eficácia. Nessas circunstâncias, o pacto antenupcial é válido, a gente sabe. Aí a gente só tem que descobrir se é ineficaz ou eficaz. Aí nós temos que lembrar o quê? Que é ineficaz. Porque a eficácia do pacto antenupcial está condicionada a um evento futuro e incerto, chamado de casamento. Ele é válido, mas ineficaz. Estou olhando assim, válido e ineficaz. Porque o que a gente tem que lembrar? Olhem a fórmula. Olhem esta fórmula, não esqueçam. Colhem no banheiro. No teto do quarto também é uma boa. Deitou na cama, enxergou, tá? Ó. O que existe pode ser válido, pode ser inválido, pode ser eficaz ou ineficaz. Significa dizer que a validade não exclui a eficácia. Tá? Agora, o que inexiste, inexiste. O que não existe não é nem válido, nem inválido, nem eficaz, nem ineficaz, nem coisa nenhuma, porque ele não existe. Eu não perco tempo com o que não existe. Agora, os atos válidos podem ser eficazes ou ineficazes. E tem mais. Os atos inválidos podem ser eficazes ou ineficazes. Porque os atos anuláveis produzem ou não efeitos? Os anuláveis produzem ou não efeitos? Produzem. Até que? Muito bem.
São os nulos que não produzem, tá? Última questão de família. E aí passamos às de sucessões, que a gente se detém mais um tempinho. Que tem uma de cálculo, inclusive. João e Carla foram casados por 5 anos. Interessa o tempo? Não. O que a gente vai sublinhar ali? Foram casados. Mas com o passar dos anos, o casamento se desgastou e eles se divorciaram. Sublinha divórcio? Sim. As 3 filhas do casal, menores impúberes, significa dizer que são menores de? Muito bem, 16 anos. Ficaram sob a guarda exclusiva da mãe. Isso é guarda unilateral. Que trabalha em uma escola como professora, mas que está com os salários atrasados há 4 meses, sem previsão de recebimento. Portanto, ela está incapaz de sustentar as filhas. João vinha contribuindo para o sustento das crianças, mas estranhamente deixou de fazê-lo no último mês. Carla, ao procurá-lo, foi informada pelos pais de João que ele sofreu um atropelamento e está em estado grave na UTI do Hospital Boa Sorte. Como João é autônomo, não pode contribuir justificadamente com o sustento das filhas. Ela está incapacitada, ele está incapacitado. Quem é que surge depois dos pais por ordem? Os avós. Depois dos ascendentes? Se houver? Se não, os? Grau por grau. Sobre a possibilidade de os avós participarem do sustento das crianças, assinale a afirmativa correta. É possível? Sim. Eu chamo isso de alimentos? Avoengos. Muito bem, alimentos avoengos. Em razão do divórcio, os sogros de Carla são ex-sogros. O que a gente adota como filosofia de vida? Não existe ex-sogro. Sogro é para sempre. Prof, isso é ditado popular também, mas é ditado legal. Parentesco por afinidade na linha reta não se extingue. Então a A já está errada, né? Não preciso nem terminar de ler, gente. Ninguém é ex-sogro aqui. B. As filhas podem requerer alimentos avoengos. Se comprovada a impossibilidade de Carla e de João garantirem o sustento das filhas. Vamos ler as outras por descargo de consciência. C. Os alimentos avoengos não podem ser requeridos. Já pago de primeira, né? D. Carla não pode representar as filhas em ação de alimentos avoengos. Mas como se ela é a representante das filhas? Porque apenas os genitores são responsáveis pelo sustento dos filhos. Nada a ver, né? Então, qual era mesmo? A B. As filhas podem requerer alimentos avoengos, obviamente representados pela mãe, se comprovada a impossibilidade de Carla e João garantirem o sustento das filhas. Barbada, né? Ela só assusta pelo tamanho, gente, porque ela é bem fácil. Agora, vocês viram que a OB bota vários elementos que não interessam pra ninguém? Casamento de 5 anos. É só quando tu tá cansada, tu já tá achando que é relevante pra alguma coisa. Exatamente. Porque não esqueça que o direito civil tá no meio da prova, né? Não, e tu fica com preguiça e chuta. Exatamente. Tu lê, tipo... O direito civil, gente, o direito de família em especial sempre tá entre a questão 36, 37, 40, né? Dependendo da prova, ela tá por ali. Prova azul, prova branca. Geralmente é 35, 36, 37. Então vocês já chegam lá cansados, obviamente, até porque já passou direito administrativo. Eu sempre faço por de pela testa. Então vamos lá. Sucessões. Eu faço... O que são as apostas de vocês? A Carol e a Alegrete. Hã? A Carol e a Alegrete.
A Carol é a Alegrete. Elas são apostas. É que a gente apelidou uma menina de Alegrete. Porque ela é do Alegrete? É, o nome dela é Josi. Eu não sabia que o nome dela era Jô. A gente chamava de Alegrete. A gente chamava de Bagé. Olha o preconceito. Vocês não fiquem confundindo Livramento com Alegrete, com Quaraí, com Uruguaiana, que tem uma rivalidade lá no extremo sul. Vamos lá. Ana, sem filhos, sempre no direito das sucessões, o que vocês vão fazer? Habilidades artísticas. Desenhar. Ana, sem filhos, não tem descendência. Solteira. E cujos pais são pré-mortos. Vocês vão matar lá os pais no desenho. Tinha os dois avós paternos e a avó materna vivos. Então tinha lá os dois avós paternos, avô, avó, e o avô materno estava morto, mas a vovó viva. Bem como dois irmãos. Que eram quem? O Bernardo e a Carmen, que é, cuidado, o Bernardo é germano. A Carmen é o quê? Unilateral. É só um deles. Só que olha só, ó pegadinha. Ana falece sem testamento. Se a sucessão não é testamentária, a sucessão é legítima. Pela sucessão legítima, qual é a ordem de vocação hereditária? Desenhem na prova. Descendentes. Cônjuge. Aqui lembrem-se sempre que é em concorrência com o cônjuge, se existir. Depois do cônjuge? É cônjuge e companheiro. Muito bem. E depois? Colaterais até quarta. Muito bem. Colaterais. Desenhe isso na prova, ó. Faça uma listinha na prova. Aí eu vou olhar aqui esse mapa e eu sei que ela morreu sem testamento. Quem é que herda? Ela tem descendentes? Não. Ela tem ascendentes? Sim. Tem. Sim. Os avós são ascendentes, né? Interessos para baixo? Não. Ela não tem cônjuge? Interessos colaterais? Não. Já risquem fora dos desenhos de vocês, para não confundir. Risquem pai também porque morreu, risquem mãe porque morreu, risquem avô materno porque morreu. Quem é que sobrou? Muito bem. Quem são os herdeiros então? Avô paterno, avó materna e avó? Avô paterno, avó paterna e avó materna. Agora sim a gente precisa lembrar de uma regrinha. Como é que herdam os ascendentes de grau superior? Por linha. Olha só. Que a Carol foi minha aluna, gente. Carol foi minha aluna a graduação inteira, quase. Fez só juízo comigo, fez prática comigo. A Carol já dorme e a minha voz fica lá enchendo o saco da cabeça dela, coitada. Né? Eu sou pior que craque na vida da Carol. Linha. Linha. Pela linha, vai quanto para cada lado? 50% para os paternos e 50% para os maternos. Vovô e vovó paternos receberão 25 cada um. E a vovó? 50. Se deu bem. Vamos ver.
Ela deixou uma herança líquida no valor de 60 mil reais. Portanto, vai 30 para cá e 30 para cá, correto? Portanto, este recebe 15. 15 mil. 15 mil. E 30 mil. Agora, vamos para as alternativas. Seus 3 avós receberão cada um 20 mil reais. Quem não sabe a regra das linhas, vai nessa. Por quê? Vai dividir por cabeça. Seus avós paternos receberão cada um 15 mil. E sua avó materna receberá? Por direito próprio. Bernardo receberá 40 mil. E aí vocês não vão correr o risco de marcar o Bernardo, porque vocês jogaram fora todo mundo que não herda. Bernardo e Carmen receberão? Não. Colaterais são os últimos a herdar. Tanto que eles não são necessários, eles são legítimos. A gente vai dividir a herança e ele não herda nada dele. Tá, então. A alternativa correta era B. Restou alguma dúvida aqui? Professora, se ainda tivesse ou o pai ou a mãe, eles herdariam sozinhos daí? Claro. Se tivesse pai e mãe, pode ter os 4 avós. Tá, mas O grau mais próximo elimina o mais remoto. é só a mãe recebe tudo. A mãe recebe tudo. O primeiro grau dos ascendentes elimina os próximos, porque não tem direito de representação na linha ascendente. Então ninguém desce para substituir ninguém. Se tivesse só os colaterais, o Bernardo receberia 2 cotas e Carmen receberia 1, porque ele é bilateral, tá? Então, eu dividiria 60 por 3, ele receberia 40 e ela receberia 20, tá? E tem uma alternativa que diz isso, né? Então, quem achava que a herança ia para os colaterais foi nascer. Por isso que eu mando vocês riscarem quem não herda, porque aí vocês não correm o risco de serem induzidos em erro. Mário, cego, viúvo, faleceu em 1º de junho de 2017, deixando 2 filhos. Clara, casada com Paulo, e Júlio, solteiro. Interessa esses dados? Só que ele tinha 2 filhos. Que ele era cego e viúvo interessa, né? Porque ele não tem cônjuge sobrevivente. Agora que ele era cego, interessa? Depende. Muito bem, depende. Ele pode fazer qualquer tipo de testamento? Não. Em seu testamento público, agora interessa? Ele ser cego? No testamento público? É o único testamento que ele pode fazer tranquilo. Feito de acordo com as formalidades legais, o que ele está me dizendo aqui que é? Válido. Em 2 de janeiro de 2017, Mário gravou a legítima de Clara com cláusula de incomunicabilidade. Pode gravar com cláusula de incomunicabilidade e impenhorabilidade? Desde que justifique. Muito bem. Deve haver justo motivo. Pensem no seguinte: gravar um bem com incomunicabilidade ou impenhorabilidade é restringir o direito de propriedade do herdeiro. Porque ele vai herdar o bem e não vai poder exercer plena propriedade. Então eu não posso sair gravando o bem de todo mundo. Em 16 podia. 2002 não mais. Mário gravou a legítima de Clara. Quando que é justificado? Ah, Clara é pródiga. Clara tem alguma incapacidade. Clara é portadora de uma doença grave. Então, são causas que autorizam gravar os bens por proteção. Além disso, deixou toda a sua parte disponível para Júlio. Tem problema fazer isso? Não. O problema é a indisponível. A disponível ele pode deixar até para o vizinho se quiser. Sobre a situação narrada, assinale a afirmativa correta. Qual foi o único problema que a gente visualizou aqui na questão? A cláusula de incomunicabilidade. Então, eu só vou focar nas respostas no problema, gente. O testamento é inválido. Qual foi a primeira coisa que a gente viu? Válido.
Mário é cego, deveria estar regularmente assistido para celebrar o testamento validamente. A questão já me disse com as formalidades legais. Então não é inválido, né? B. A cláusula de incomunicabilidade, agora foi para o problema da questão, é inválida, pois Mário não declarou a justa causa no testamento como exigido pela legislação civil. Bom, agora pode ser. C. A cláusula que confere a júri toda a parte disponível é inválida. Não, né, gente? Não tem problema nenhum em fazer as coisas com a parte disponível. O problema é a parte... Muito bem. Tira fora C também. O testamento é inválido. Tira fora também. Só restou uma, né? A cláusula de incomunicabilidade. Vocês viram que a única alternativa que falava do problema era essa? Vai achando pelo em ovo. Não catem pelo em ovo. Sublinhem na questão. O que me interessa na questão? A incomunicabilidade. Tá ali, tá na cara que é incomunicabilidade. O resto nada tem problema, porque primeiro que já diz com as formalidades legais. Então tudo que diz é inválido, risca fora. Vocês viram que não é a primeira questão que o examinador avisa com as formalidades legais? Vocês viram que eles avisam? É que na verdade fica mais fácil tu procurar a resposta do que tu ler o enunciado e ir nas respostas diretas. Exato, mas o certo é tu chegar na resposta antes de ir para as alternativas. Porque as alternativas são feitas para confundir vocês. Leiam o enunciado, achem a resposta e depois vão para as alternativas. Para achar o que é compatível com aquilo que vocês formularam. Tá? Claro que isso dá mais trabalho? Dá. Mas isso diminui em 50% no mínimo a chance de errar a alternativa, gente. Eu estou fazendo o teste aqui com vocês. Vocês estão podendo comprovar que é verdade essa técnica, né? É verdade esse bilhete. Lúcio, viúvo, tendo como únicos parentes um sobrinho Paulo e um tio. Qual é a primeira coisa que nós vamos fazer? Desenhar. Sucessões é desenho. Vamos lá. Lúcio, viúvo, tendo como únicos parentes um sobrinho. Então vejam só. Lúcio tinha um irmão ou uma irmã, não sabemos, né? Vamos fazer assim. Que tinha um sobrinho, que é o Paulo. E Lúcio tinha um tio, então irmão do pai. Esse é o pai, esse é o tio, que é o Fernando. Então, sobrinho, Paulo, tio Fernando. Fez testamento de acordo com todas as formalidades legais, portanto o testamento é? E deixou toda a sua herança ao seu amigo Carlos. Vamos colocar aqui então o Carlos. E o Carlos tinha uma filha, a Juliana. Então o Carlos era o herdeiro testamentário. Ele podia então fazer o testamento, porque ele não tinha herdeiros necessários, ele só tinha colaterais. Colaterais não são necessários, são legítimos. Mas olhem o que aconteceu. O herdeiro instituído no ato de última vontade morreu. Morreu antes do Lúcio. E aí eu coloquei Lúcio. É trans. Lúcio era trans. Lúcio sobreviveu ao herdeiro. O que os afobados vão fazer? Vão mandar a Ju representar o pai. A representação só existe em qual tipo de sucessão? Na legítima. Na sucessão testamentária é direito pessoal.
Na sucessão testamentária não tem direito de representação. Morreu o herdeiro. Se o testador não previu essa possibilidade, morrendo Carlos, a sua filha herdará em seu lugar. Se o próprio testador não previu essa possibilidade, os bens voltam para o espólio e vão para os herdeiros legítimos. Portanto, Juliana receberá todos os bens de Lúcio. Não, Juliana caiu fora. Quando o pai de Juliana morreu, o testamento perdeu a eficácia. Por quê? Porque o Carlos não existe mais. Não precisa nem revogar o testamento. O testamento não serve mais para nada. Agora a gente sabe que Juliana não recebe nada. Aí olhem a B. Juliana receberá a parte disponível. Juliana não recebe nada, gente. Portanto, eu só posso ter como herdeiro aqui duas prováveis pessoas. Paulo e o tio Fernando. Aí vamos lembrar dos colaterais. Colaterais até? Segundo grau é quem? Irmãos. Terceiro grau são? Quem mais? Muito bem. Quem herda antes? Muito bem. Quarto grau são quem? Primos. Existe colateral de primeiro grau? Não. Quem herda aqui? Paulo ou Fernando? Paulo. Porque o tio herda depois do sobrinho. Portanto, C. Paulo e Fernando receberão cada um metade dos bens de Lúcio. Não. Quem é que herda? Paulo receberá todos os bens de Lúcio. Paulo se deu bem na jogada. Só porque o Carlinhos morreu. A Ju vai ter que casar com o Paulo. A Ju vai ter que casar com o Paulo. A Ju agora é a Ju, ó. E olha que legal, Juliana e Carolina. Minha irmã é Juliana, né? Vocês lembram que quando eu fiz a herança dos colaterais, eu coloquei para vocês? Em 2010, Juliana, sem herdeiros necessários, lavrou o testamento público, deixando todos os seus bens para sua prima Roberta. Podia? Podia. Ela não tinha herdeiros necessários. Em 2016, Juliana realizou inseminação artificial heteróloga. E 9 meses depois nasceu Carolina. Em razão de complicações no parto, Juliana faleceu poucas horas após o procedimento. Sobre a sucessão de Juliana, assinale a afirmativa correta. Agora os bens não estão mais disponíveis. Mas ela é necessária. Porque o testamento foi inválido. Porque a menina nasceu na regra. Existem 2 institutos na questão da sucessão testamentária. Um se chama o direito de acrescer, o outro redução das disposições testamentárias. Tá? Direito de acrescer é quando sobra parte da herança e eu devolvo para os herdeiros necessários. E o redução das disposições testamentárias é quando a pessoa dispõe dos seus bens, ultrapassa a parte disponível, mas não propositalmente, o juiz reduz as disposições. Aqui não é nenhum nem outro. Aqui a Carol já deu a resposta. Carol já passou na prova. Ó, agora, Ela botou o turbante e ali já passou na prova. eu quero que vocês vão... Tararam. Pro artigo da redução das disposições testamentárias. Deixa eu só achar aqui, gente.
Nossa, eu odeio quando eu perco os artigos. Carol, me ajuda aí a achar o artigo. Eu não sei qual artigo é. Bah. Qual, Carol? Não lembro. Legal. Eu odeio usar código que não é meu. Aqui, achei. Vamos lá para o artigo 1973. É uma questão de rompimento de testamento. Sobrevindo descendente suscetível ao testador, que não o sucessível, perdão, ao testador, que não o tinha ou não o conhecia quando testou, rompe-se o testamento em todas as suas disposições. Não é nulidade, gente, é rompimento. Se esse descendente sobreviver ao testador. 1974. Rompe-se também o testamento feito na ignorância de existirem outros herdeiros necessários. Aqui rompeu-se o testamento. Se se rompe o testamento, ele fica inaplicável. Portanto, Carolina herdará todos os bens de Juliana. É que teve gente que marcou que Roberta herda a parte disponível, porque achou que fosse caso de redução de disposição testamentária. A não ser que dissesse assim, caso se ela tivesse exposto no testamento. Não é uma questão da... Se ela tivesse colocado assim a questão, Juliana, ao fazer o testamento, deixa os seus bens disponíveis, deixa 50% do seu patrimônio, equivalente a XYZ, para sua amiga Roberta. Advém depois o nascimento da Carolina. Ao abrir o testamento, se descobre que o patrimônio de Juliana é menor. Aí vai acontecer o quê? Recalcular. Isso é redução das disposições testamentárias, tá? É quando eu ultrapasso a minha cota disponível. Agora a última de direito das sucessões. Antônio deseja lavrar um testamento e deixar toda a sua herança para uma instituição de caridade que cuida de animais abandonados. O único parente de Antônio é seu irmão, João, com quem almoça todos os domingos. Portanto, Antônio tem herdeiro necessário? O irmão é herdeiro legítimo, portanto, não é necessário. Antônio não possui outros parentes, nem cônjuge ou companheiro. Isso significa que? Pode. Antônio procura você na condição de advogado e indaga se a vontade dele é tutelada pela lei. Diante da indagação de Antônio, assinale a alternativa correta. Ele pode ou não pode deixar toda a sua herança? Para quem quiser. A questão é, pode deixar herança para pessoa jurídica? Por testamento, pode. Pode tanto deixar para pessoas jurídicas, quanto instituir, criar fundações por meio de testamento, tá? Antônio pode deixar toda a herança para instituição de caridade, uma vez que seu irmão não é seu herdeiro necessário. Pô, a resposta estava aqui, né? Mas vamos ler as outras. Antônio não pode testar em favor da instituição de caridade que cuida de animais, uma vez que a herança cabe inteiramente a parente vivo mais próximo, no caso, seu irmão. Se ele não deixasse testamento, o seu irmão se habilitaria a receber herança, mas ele deixa testamento. Antônio pode deixar por testamento apenas metade da herança. Não, ele não tem herdeiros necessários, né? A reserva da legítima é só quando há herdeiro necessário. Antônio pode deixar para a instituição de caridade 3/4 do seu patrimônio. Ah, nada a ver, né?
Eles estão falando aqui da reserva de 1/4 do cônjuge. Ó, uma vez que é preciso garantir no mínimo 1/4 da herança a seu irmão bilateral. Nada a ver, né, gente? A reserva de 1/4 é para o cônjuge. Portanto... de amor. Antônio pode deixar... Amor nem tanto, né? Porque ele não vai deixar a herança pro irmão, né? Não era amor, era cilada. Tá? Na verdade, ele era uma ótima pessoa que foi salvar os animais perdidos. Eu também acho. Até porque o irmão dele era rico. Tu viu que ele ia almoçar na casa do irmão, né? Exatamente. O Antônio tinha um coração maravilhoso. Exato. Ele queria proteger os pobres animais. Eu protegeria. Ele apareceu na prova desse jeito. É. Por isso que eu queria ter casado com o Antônio antes dele falecer, que daí eu não... Podia estar herdando tudo entre os animaizinhos. Gente, temos 20 minutos para dúvidas. Vamos lá. A senhora pode ler as questões na minha prova. O que eu quero? Então, enquanto não surgem as dúvidas, eu vou dar umas dicas de como elaborar a prova, tá? Como elaborar não, como resolver. Vai tranquila, vai tranquila. Pessoal, no momento em que vocês abrirem a prova de vocês, a gente sempre diz o seguinte, vão para as matérias que vocês têm mais afinidade. Qual é o problema de ir para a matéria que tem mais afinidade? É que ela pode estar difícil. E aí vocês se desesperam e se desestabilizam. Porque aí vocês pensam, se nessa que eu tinha mais facilidade eu não estou conseguindo fazer, imagina as outras. Então, qual é a dica? Sempre comecem por ética e legislação. Sempre. Vão para ética. Vocês vão estar descansados. E questões de ética são aquelas que vocês têm que gabaritar. São elas que garantem a aprovação, tá? Começou por ética, acabou a ética, aí sim. Vão para uma disciplina que não tome tanta energia de vocês, tá? Eu sempre indico direito civil. Por que eu indico direito civil? Porque direito civil tem muita pegadinha, tipo essas que eu acabei de ler para vocês. Que se vocês estão cansados, vocês não têm mais paciência para circular. Então, o que eu indico? Vão para o direito civil. Para vocês terem paciência de circular, de sublinhar e de ver o que pode ou não ser pegadinha. Aí sim, gente, leiam todos os enunciados de todas as matérias com calma. Não se afobem nas alternativas. Percam tempo na questão e não na alternativa. A prova da OAB vem sendo muito mais bem elaborada desde a última. As questões são mais inteligentes, porque elas estão trabalhando casos concretos. Eles não estão mais cobrando tanto letra da lei. Não é mais uma prova tão decoreba, é uma prova mais de raciocínio. Por isso, o essencial é vocês lerem o enunciado, sublinhar no enunciado, destacar no enunciado os principais elementos, formulem uma pequena resposta, escrevam uma pequena resposta, e aí vocês vão para as alternativas, porque aí vocês têm um espelho para as alternativas. E aí vocês conseguem excluir a alternativa. Se facilitar, imaginem que eu estou lendo a questão para vocês. Imaginem que tem um professor lendo a questão em voz alta para vocês. Porque aí facilita na hora da prova, vocês visualizam, né, a leitura. Depois que vocês excluírem alternativas, não voltem atrás. Por quê? A ciência comprova que o primeiro insight que a gente tem é o correto. Então, se vocês marcaram uma alternativa achando que está correta, não mudem. Diferente de quem chuta, né? Não estou falando de quem chuta, estou falando de quem marca a alternativa. Porque é melhor errar convicto do que errar por trocar alternativa, que vocês vão querer se matar pro resto da vida. Tá? Então, assim, comecem por ética, essa é a minha dica. Depois, vão para as questões que sejam mais cansativas, enquanto vocês ainda estão com fôlego. Sublinhem sempre, destaquem todos os enunciados as palavras-chave. Formulem uma resposta, obviamente não uma resposta dissertativa, mas com os elementos que destacam a questão. E já eliminem de cara as duas mais absurdas. Depois que vocês marcaram com convicção uma resposta, não mudem mais. Dúvidas?
Não? Então, eu desejo a vocês um ótimo carnaval de estudo e descanso. E nos vemos no sábado que vem, lá na nossa revisão pré-prova, tá? Beijos!